Estamos de volta, hoje falando sobre pandemia depressiva. Além dos fatores psicossociais que cita Joana de Ângelis, ela fala também: na raiz do transtorno depressivo, existe sempre uma psicogênese de natureza espiritual, de caráter obsessivo, resultante da infeliz conduta anterior da atual vítima. Então, o fator obsessivo, ou seja, o assédio que um espírito exerce sobre a vida da pessoa pode gerar também a depressão. E por que isso? Bom, primeiro que está mostrando que há afinidade entre o obsediado e o obsessor. Se o obsessor é alguém que está carregado de ódio, de raiva, por algo que aconteceu no passado, e tem sintonia com o encarnado, então o encarnado também tem no seu interior conteúdos conflitivos, de tormentos que não foram resolvidos. E quando eles se encontram, e o obsessor vem carregado do desejo, da vingança, essa indução, esse desejo do mal, essa carga de energia vai afetar de tal forma o encarnado que ele vai ficar desconcertado, ele vai ficar desorientado. E o obsessor atuando sobre ele com as emoções, ideias, imagens, tudo aquilo, a pessoa vai se ensimesmando, vai caindo no processo de culpa, porque por causa das ligações do passado, isso vai deixando a pessoa então cada vez mais fechada, caindo no monoideísmo, que o Espiritismo mostra para nós, né? Então, ele vai reduzindo as suas energias a esse estado doentio. Ele vai se alimentando disso, e o obsessor em cima dele. Então, é interessante observar isso, porque a nossa ciência ainda não alcança esta questão da obsessão espiritual. Também, outro alerta que Joana de Ângelis traz é sobre o suicídio por conta da depressão. Diz a benfeitora: as estatísticas alarmantes dos suicídios encontram a sua gênese quase sempre na depressão. E, para corroborar a colocação de Joana de Ângelis, no livro Depressão, Teoria e Clínica, da Artmed, os autores vão dizer o seguinte: sabe-se que a maior parte das pessoas que se suicidam tem um diagnóstico psiquiátrico, mais de 95%, sendo os transtornos de humor, em particular a depressão, o diagnóstico mais frequente associado ao suicídio. Dessa forma, em números absolutos, a depressão é o diagnóstico que responde pelo maior número de vítimas de suicídio. Cerca de 15% das pessoas com depressão morreriam por suicídio. Olha que dados alarmantes. 15% das pessoas que estão com depressão têm a chance de se suicidar. Porque a pessoa chega num estado de tormento tão grande, de desesperança, achando que não tem saída, que ela acha que este é o último caminho. E o que acontece nesse estado de desespero muito grande, aí entra o obsessor induzindo ao suicídio. Jogando a ideia, né? Você se suicidando, você vai resolver todos os seus problemas, vai acabar, você não vai sofrer mais. E quando a pessoa se suicida, ela vai ver que vai sofrer intensamente. Recentemente, eu reli o livro Memórias de um Suicida, e o depoimento de um deles era que, quando ele estava encarnado, passando pela crise, que foi terrível, que levou ao suicídio, ele pensou que não havia sofrimento maior do que aquele. Quando ele se suicidou e passou pelos tormentos inenarráveis para nós, ele fala: tudo aquilo que eu passei quando eu estava vivo era pouca coisa, era quase nada, diante dos tormentos excessivos depois do suicídio. Então, reflita nisso. Agora, qual é a terapia para a depressão, segundo Joana de Ângelis? Diz ela: lamentavelmente, o enfermo entrega-se à lamúria e ao autoabandono, passando a cultivar a autocompaixão, ter dó de si mesmo, para com isso, e a revolta em relação aos demais que têm em conta de saudáveis, considerando-os imerecidamente privilegiados. Permitindo-se a autocomiseração, pensa apenas em fugir, desistindo da luta em razão dos conflitos que o assenhoreiam e do desencanto que o domina. Então, nós não podemos cair
nessa condição de autocompaixão, dó de si mesmo, achar que todo mundo é privilegiado, feliz e só nós não somos. Todo aquele que atravessa essa fase natural da existência física, propõe a benfeitora, mantendo-se lúcido e resolvido a examinar o abismo das reflexões melancólicas, consegue superar as sombras densas que ela se encontra. Então não esqueça disso. Examina a sua situação, luta, enfrenta para que você consiga superar. A concentração mental nos ideais do bem lentamente preenche o vazio existencial. Olha que proposta. O indivíduo, ele se concentrar nos ideais do bem, não é? Pensar em fazer o bem, em ajudar as pessoas, isso vai mudando o seu clima interno. O ser humano deve alcançar os patamares superiores do conhecimento e do amor, vivenciando a sabedoria numa síntese harmônica de conquistas da inteligência e do sentimento. A depressão pode ser superada caso o paciente opte pela luta e a ela entregue-se com afinco. Você pode sair da condição que você se encontra. Isto é passageiro. Tudo passa, como diz o Chico Xavier. A oração deve ser transformada em hábito de reflexão, utilizando-o com frequência, de modo que possa sintonizar com as fontes do bem, de onde procedem as energias saudáveis e renovadoras. Qualquer atividade, mesmo que constituindo um grande esforço, levando à transpiração, isso é bom porque tira as energias doentias, né? Constitui também eficiente procedimento terapêutico ao longo dos exercícios físicos, tais a ginástica, a natação, as caminhadas. Indispensável se torna que o enfermo realize a parte que lhe diz respeito, desse modo cooperando para o próprio restabelecimento. Então pensa nisso. Não se entregue, né? Não fique aí acomodado esperando que alguma coisa aconteça. Provavelmente benfeitores estão ao seu redor, te incentivando a levantar, a sair dessa, a pensar diferente. Através do sono, eles tiram você fora do corpo, dá orientação. Então faz a sua parte. Isso que você está passando é uma crise, é um estado de adoecimento por causa de uma série de coisas que aconteceu, mas que você pode alterar. À medida que vai enfrentando as situações, fazendo exercício, fazendo a sua oração, conversando com as pessoas, interagindo, fazendo o bem, você está jogando informações internas de harmonia. E aí começa a mudar o seu clima interior. Muito bem, como o programa está chegando no fim, eu quero passar para você o e-mail do programa para você fazer alguma sugestão ou colocação. Anota aí, é descomplicando@tvmundomaior.com.br. Ou você pode entrar no site www.tvmundomaior.com.br. E também sugiro você se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ligando para o telefone 0800 12 18 38. Assim você vai ajudar muitas pessoas a acessarem toda a programação que você está gostando e poderá ajudar as outras pessoas também. Muito obrigado e até o próximo encontro.